Desde já convido você, meu irmão, minha irmã, que trouxe a sua Bíblia, a tomar parte na leitura nesta noite, para, com a ajuda de Deus, estarmos nós meditando. Segundo Samuel, capítulo de número 9. Segundo Samuel, capítulo de número 9, nós vamos ler do versículo de número 1 até o de número 13. Segundo Samuel, capítulo de número 9, versículo 1 por diante até o versículo de número 13. Convidamos a todos que gostam da palavra de Deus. Isso deve estar na minha vida e na vida da igreja, né? Gostarmos da palavra do Senhor, esta palavra que é indispensável na nossa vida. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz assim, segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1 por diante. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul, e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalha, aliás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era concho de ambos os pés. Quem diz amém, meus irmãos? Louvamos a Deus pela sua palavra, esta palavra bíblica que nos traz um relato ao qual trata sobre a vida de um homem chamado Mefibosete, mas também nos traz, ou seja, a beneficência de Davi para com este homem que aparentemente se encontrava esquecido. E podemos, meus irmãos, desde já, nesta noite,
lendo ou relendo o versículo de número 13, ao qual que diz que morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era cônjuge de ambos os pés. Meus irmãos, a gente observa o quanto este homem que era esquecido foi beneficiado por um pacto que muito atrás Davi ele tinha feito, ou seja, com o seu pai Jonatas e também com o seu avô Saul quando estava no reinado. Meus irmãos, e ao aplicar esta palavra ao nosso coração nesta noite, nós podemos olhar para nós mesmos e já glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque estamos aqui, todos nós reunidos nesta noite, para poder desfrutar de algo que até já citamos nessa noite, que nenhum de nós tínhamos o privilégio, que é de cercar a mesa do Senhor. Podemos dizer assim, cercar a mesa do rei nesta noite. Nós estávamos esquecidos, distantes e incapazes de nos aproximarmos da mesa, mas a beneficência do Senhor, através de Jesus, seu Filho, nos alcançou. E quando olhamos para a mesa do rei nesta noite, eu não tenho dúvida que a igreja alegra-se, se regozija, tem a sua alma, ou seja, alegrada pela presença do Espírito Santo nesta noite, e de nós olharmos para nós mesmos, olhar para o passado, não com tristeza, mas com alegria, porque nós estávamos no estado de Mefibosete, aleijado no sentido espiritual de ambos os pés, e estávamos na terra do esquecimento, porque, meus irmãos, estar na mão do diabo é estar na terra do esquecimento, é estar à mercê, ou seja, de nunca ser lembrado por Deus, melhor dizendo assim. Mas Jesus fez com que o seu amor viesse sobre nós e Deus lembrou-se de nós nesta noite. Estamos aqui porque Deus se lembrou de cada um de nós. Qual era, meus irmãos, a serventia que Mefibosete tinha? Nenhuma serventia, porque quem era que iria contratar ou iria comprar um escravo aleijado de ambos os pés? Não iria servir para nada, não tinha nenhuma serventia, mas havia um pacto que tinha sido feito entre Jonatas e Davi, e este pacto ele ficou cravado no coração de Davi. E quando Davi, em um dos seus dias, lembrou-se deste pacto, ou seja, quando estava lá, quem sabe, sentado no seu trono, desfrutando das beneficências do Senhor na sua vida, naquele reino que o Senhor tinha lhe concedido, veio ao seu coração aquilo que ele tinha prometido, ou seja, tanto a Saul como também a Jonatas, que enquanto houvesse alguém, ou seja, da sua descendência, ele estenderia a mão para beneficiar, para fazer o bem, para fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance. E assim também houve um pacto para com a nossa vida. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, ressuscitou, ele estava dizendo com isso que o pacto estava de pé e foi cumprido. Porque lá no jardim do Éden, Deus também fez uma promessa quando ali o homem caiu. Através da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus foi até a cruz do Calvário. E com aquilo, Deus estava dizendo o quê? O pacto ainda continua de pé. E aqui, nós que estamos nessa noite, somos frutos desse pacto. Somos fruto, ou seja, das beneficências do Senhor que nos alcançaram. Estávamos no sentido de Mefibosete, não tinha nenhuma condição de mim e de você se aproximar da mesa do rei. Porque, meus irmãos, quem é que vai deixar alguém na situação
como estava Mefibosete, se aproximar da mesa do rei, se não houvesse um pacto, se não houvesse uma promessa, se não houvesse ali estabelecido uma responsabilidade de que quando Davi estivesse sobre o trono, ele se lembraria da família de Jonatas e aqueles que ele pudesse, ou seja, estender a sua mão e abençoar, ele abençoaria. Ele usaria de misericórdia. E a palavra do Senhor diz claramente nos versículos que nós acabamos de ler: e disse Davi certo dia: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E ali havia, meus irmãos, um servo de Saul, como diz a palavra de Deus, cujo nome era Ziba. E mandaram chamar aquele homem para que viesse, ou seja, até o rei Davi. E aquele homem, ao ser interrogado por Davi, ele disse que havia ainda um homem chamado Mefibosete, que se encontrava na terra de Lodebar, que se encontrava em uma terra, meus irmãos, que era voltada, eu posso dizer assim, para aqueles que eram esquecidos, para aqueles que alguém não dava muita coisa, e principalmente o estado que estava Mefibosete, aleijado de ambos os pés. E aqui, meus irmãos, eu posso dizer nesta noite para nós que chegamos aqui, que verdadeiramente o Senhor, Ele se lembrou de nós, porque nós estávamos mais ou menos nesse estado, sem nenhuma condição, mas Deus, Ele se lembrou, da mesma forma que Davi se lembrou, que o pacto que ele tinha feito com Jonatas ainda estava de pé. O Senhor se lembrou de mim e de você, porque Deus, meus irmãos, Ele não se esquece de nenhuma de suas promessas para com a nossa vida, nem dos pactos que Ele estabelece com o crente. Ele permanece fiel. Nós podemos nessa noite alegrar o nosso coração, porque nenhum dos pactos, nenhuma das promessas, nenhuma das palavras que o Senhor se dirigiu à tua vida caiu por terra, não. Nem Ele se esqueceu. Não importa se tu estás no anonimato e também não importa se tu estás na terra de Lodebar. O pacto ainda continua de pé, porque Deus é aquele que promete. E Deus é aquele que dá as condições para a promessa se cumprir. A gente sabe, meus irmãos, que para a promessa se cumprir não é fácil, mas também não é impossível para aqueles que permanecem nos pés do Senhor, para aqueles que permanecem no lugar que Deus, Ele coloca. Meus irmãos, e Mefibosete estava em um lugar improvável, em um lugar que alguém olhava e dizia: não tem condição deste homem, ele ser alguém na vida, não tem condição de alguém lembrar deste homem, porque quando você e eu está esquecido, só quem se lembra é Deus. Mas é isso mesmo que vale a pena, é Deus se lembrar. E Ele se lembrou de nós quando nós estávamos lá no mundo. Ele se lembrou que quando o seu filho se entregou na cruz do Calvário, esse sacrifício se estendia também à minha e à tua vida, se estendia também à minha e à tua casa. E assim nós fomos alcançados, e estamos nós aqui, nesta noite, prontos para cercar a mesa do rei. E não é de um rei comum, é do Rei dos Reis, é do Senhor dos Senhores. E eu pergunto a mim e pergunto a você, olhe para dentro de você, e eu vou olhar aqui para dentro de mim também nesta noite. Havia condições? Não havia condições, mas o rei mandou te chamar. Mas o rei lembrou do pacto. O pacto está ainda de pé. É por conta disso que a gente adentrou nesta noite por estas portas, porque a própria palavra do Senhor diz em Números, capítulo de número 23, versículo 19, até o versículo de número 20, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Estava
fixado, meus irmãos, no coração de Davi aquele pacto. E aquele pacto foi feito para ele abençoar a descendência de Jonatas. Enquanto houvesse alguém e ele pudesse fazer alguma coisa, ele iria fazer. Enquanto estamos aqui, Deus está fazendo. Enquanto mantemos o pacto vivo com Ele, porque também, não se preocupe, a parte de Deus Ele vai fazer, mas a minha parte e a tua parte nós temos que fazer. E enquanto nós mantemos o pacto com Ele, Ele irá abençoar. Ele continuará se lembrando de mim e de você. Diz a palavra do Senhor em Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, melhor dizendo: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Comparando, meus irmãos, o pacto de Davi com aquilo que foi realizado, ou melhor dizendo, o sacrifício realizado na cruz do Calvário, ainda que o homem fosse infiel, porque quando Deus olhava, não tinha um justo sequer, mas Deus permanecia fiel com o pacto que Ele tinha feito lá no Jardim do Éden, e nada poderia deter aquilo que Deus Ele tinha, ou seja, prometido, como diz a sua própria palavra, porque ainda que nós venhamos ser infiéis, Ele não se nega a si mesmo. Não há possibilidade desse Deus mudar. É isso que diz a palavra de Deus. Ou seja, Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O tempo passou. Davi estava no seu trono, mas o pacto estava de pé. O tempo pode estar passando, pode até ter passado para você que chegou aqui nesta noite, mas Deus está no trono e está dizendo para você e para mim nesta noite: o pacto está de pé, a promessa está de pé. Tu estás em um lugar que tu pode até considerar um lugar de esquecimento, mas o rei, Ele se lembrou de você nesta noite. O rei se lembrou de nós nessa terceira Santa Ceia do ano de 2025, aqui na filial em São Joaquim. Esta palavra ficou no meu coração. Deus se lembrou de nós. Deus se lembrou de você, meu irmão, minha irmã, que está sentado nessas bancas. Minhas irmãs da comissão, Deus se lembrou de vocês. Crianças, Deus se lembrou de vocês. Mocidade, Deus se lembrou de vocês. Obreiros da casa do Senhor, Deus se lembrou de vocês. Igreja do Senhor, Deus se lembrou de vocês nesta Santa Ceia, aqui no mês de março, na filial em São Joaquim do Monte. Meu pastor, eu quero dizer com todo temor ao Senhor que Deus se lembrou do Senhor. O Senhor não está esquecido. A igreja não está esquecida. Mefibosete não estava esquecido. Podia ele pensar que estava esquecido, mas o pacto continuava de pé. E enquanto não se cumpre, Deus Ele vai conservar você no lugar que você está. Você pode estar em um lugar que parece que não é favorável, mas Ele vai te conservar de pé. Ele vai te conservar. Como alguém até disse que Lodebar era a terra do esquecimento, né? Se preocupe não. Não tem alguém com uma memória melhor do que a memória de Deus. Eu esqueço, você esquece, mas Deus não esquece. Não adianta, porque a própria palavra de Deus diz: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. Meus irmãos, que privilégio, comer contínuo na mesa do rei. Alguém simples, alguém aleijado de ambos os pés, alguém que não tinha possibilidade, chegar na mesa real, aquele banquete, poder se aproximar e se alimentar. Só Jesus é quem faz isso, viu? Só Jesus é quem pode fazer isso na minha e na tua vida. Ei, tu tem o privilégio nesta noite, nós temos o privilégio
de se aproximar da mesa do rei. O banquete está pronto, é um banquete espiritual. Ali para Mefibosete era um banquete que alimentava o seu ventre, mas aqui vai alimentar a alma, vai alimentar o meu e o teu interior, o meu e o teu espiritual. O banquete já está pronto, o rei mandou chamar. E o que é que a gente pode fazer nesta noite? Glorificar, se alegrar, demonstrar um coração grato diante de Deus. Porque, meus irmãos, infelizmente, tem aqueles que ainda reclamam, murmuram, tem aqueles que ainda fazem cara feia. Mas a gente entrar por estas portas, numa noite como esta, olhar para dentro de mim, você olhar para dentro de você, se lembrar do passado, ver um banquete desse e ser ingrato a Deus, não seja dessa forma. Glorifique o nome do Senhor. Se alegre, deixa o Espírito Santo alegrar a tua alma nesta noite. Tira, ou seja, a tristeza do teu coração, tira esse desânimo. O rei mandou te chamar para você fazer parte da mesa real nesta noite. E quem foi aquele que te convidou? Ele mandou o convite pelo Espírito Santo. Ele foi lá na tua casa, te convidou e disse: olha, o rei mandou te chamar. Para quê? Para você ir para um banquete, ou seja, real, se aproximar da mesa, se alimentar. Ei, você que chegou sem ânimo, você que chegou triste, você que pensou que acabou para você, não acabou não. A última palavra é de Deus. Enquanto Deus não diz que acabou, ainda tem chance. Foi por isso que Mefibosete ficou lá, na terra do esquecimento, porque ele sabia que alguém ainda iria se lembrar dele. E o rei se lembrou dele. Meus irmãos, Hebreus capítulo de número 13, versículo 8, ainda diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente, viu? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, não mudou. Tu mudaste, eu mudei, mas ele permanece o mesmo. Ele permanece da mesma forma. A gente observa Josué capítulo 21, versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Sabe o que é isso? A palavra de Deus, ela não passa, ela se cumpre. A tua palavra cai por terra, a minha cai por terra, mas a palavra de Deus, ela não cai por terra. Salmo 89, 34 ainda diz assim: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. A aliança não se quebrou. O que saiu da boca de Deus, ele não vai alterar ao teu e ao meu favor. De forma alguma, a aliança continua de pé, porque onde tem sangue, tem aliança. E nesta noite tem sangue sobre a vida da igreja. Quando o Senhor olha lá de cima, tem sangue do Cordeiro na tua vida, tem sangue do Cordeiro na minha vida, tem sangue do Cordeiro sobre a igreja. E onde tem sangue, tem aliança. Sangue foi derramado e a aliança foi concretizada. E nós podemos nos aproximar nesta noite da mesa do rei e desfrutar das suas bênçãos espirituais. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz claramente que Davi se lembrou do pacto que tinha feito e procurou saber se tinha alguém a qual ele podia fazer alguma coisa da família de Jonatas. E ele chama ali alguém que trabalhou junto à casa de Saul, conhecido como Ziba, e ele diz: tem alguém na terra de Lodebar, chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Aí o rei disse: vá chamá-lo, mande chamar ele. Quando Mefibosete se aproxima de Davi com aquela reverência que os súditos tinham ao rei naquela época, se aproximando de Davi, até estranhou, né? Mas o rei me mandar chamar eu, um cão morto como eu, o rei se lembrar de mim. Aí ele achou até estranho, né? Mas Davi disse para ele: não temas, não tenha medo. E ali, meus irmãos, aquele homem Ziba, ele foi intimado por Davi para que trabalhasse tanto ele com a sua casa, como para com os seus servos, para que houvesse, ou seja, alimento na mesa de Mefibosete
e também houvesse todos os cuidados necessários para que aquele homem pudesse desfrutar, ou seja, das bênçãos, ou seja, que o rei ele podia dar para a vida daquele homem. Então, meus irmãos, quando a gente vai observar na Bíblia, ou pesquisar sobre o nome da terra a qual Mefibosete se encontrava, a palavra de Deus diz que aquela terra chamada de Lodebar é de origem aquela palavra hebraica e significa sem pasto. A palavra lo significa não, e debá vem da palavra daba, que significa palavra ou coisa. Assim, Lodebar significa literalmente nada. Quem sabe você está olhando e não está vendo nada. Você está na terra de Lodebar, esquecido, e olhando ao teu redor, não tem nada. E a tua expectativa numa situação como esta, qual é a minha e a tua expectativa? É esperar a morte chegar, como fez Agar no deserto, né? Acabou-se a água do odre, acabou-se o alimento, é esperar morrer. Mas eu venho nesta noite te dizer uma palavra da parte do Senhor, para que você alegre o seu coração e alegre também a sua alma nesta noite. Lodebar não vai te destruir. Pode não ter pasto, pode não ter saída, pode você não estar vendo uma porta aberta, pode você não estar vendo condições da promessa que Ele te fez te cumprir, mas Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para a tua alma que Ele se lembrou de você hoje. Lá no trono, Deus está dizendo para a igreja de São Joaquim nesta noite, na terceira Santa Ceia do ano, que Ele se lembrou de você. Alguém não quer, mas Ele quer. Alguém não bota fé, mas a tua pequena fé vai fazer com que Ele te tire de Lodebar. Alguém não ajuda, mas Ele vai ajudar. Alguém não se lembra, mas Ele se lembrou hoje do teu nome, da promessa, da onde tu mora. Ele se lembrou de tudo. Manda chamar Mefibosete para quê? Para comer na mesa do rei. Porque no Salmo de número 23, a palavra do Senhor diz claramente que Ele prepara para nós uma mesa perante os nossos inimigos. Alguém pensava que ia exterminar a linhagem de Jonatas, mas tinha uma beneficência ainda para Davi fazer, mas tinha um pacto ainda para Davi cumprir. Assim é Deus para com a minha e com a tua vida nesta noite. Alguém pensou que tu ia se acabar, alguém pode até pensar que tu vai se acabar, mas ainda tem um pacto de pé, ainda tem uma palavra que saiu da boca de Deus para mim e para a tua vida. O diabo quer ou não, os teus inimigos quer ou não, mas vai se cumprir. Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O cálice vai transbordar. A mesa já está preparada. A mesa aqui, te alegra nesta noite. A mesa está preparada. O que é que tu queres nessa noite? Agora eu vou fazer como nosso pastor diz, né? Deixa essa empatia tua de lado, parece até que tu chupasse limão. Te alegra nesta noite que eu e você estava em Lodebar espiritualmente e o rei mandou te chamar. Tu ainda vai continuar calado nesta noite? Tu ainda vai continuar sem abrir a boca nesta noite, lembrando do que Deus fez na tua vida? Tu ainda vai continuar sem glorificar o nome do Senhor, se lembrando que tu e eu era aleijado de ambos os pés no sentido espiritual, e de repente a gente ouviu o soar no sentido espiritual de uma carruagem chegando na nossa porta, uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, como diz até a palavra de Deus. E quando a gente olha, era o Espírito Santo batendo na porta e convidando: ei,
O rei mandou te chamar para tu sentar na mesa, para tu se alimentar. Hoje tem alimento, hoje tem banquete. E a mesa é a mesa do rei. Tu não se alegra quando teu amigo te convida para ir comer um lanche, para ir na casa dele, um almoço? Te alegra nesta noite, porque o banquete aqui é do céu, não é da terra não. Tu vai sair daqui alimentado, tu vai sair daqui abastecido e vai dizer verdadeiramente: o pacto do Senhor na minha vida continua de pé, continua, ou seja, firme. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra que Ele falou ao meu e ao teu favor não vai passar. Está chegando o tempo da promessa se cumprir. Esta palavra ficou no meu coração. Meu pastor, o Senhor tinha até me escalado na primeira Santa Ceia do ano, junto com o Senhor. E esta palavra ficou no meu coração. Não tive a oportunidade naquele dia de pregar, né? Mas a palavra estava no óleo. E quando eu preparava essa palavra para a primeira Santa Ceia do ano, Deus falava ao meu coração: é ano das promessas se cumprirem. É ano de eu fazer um rebuliço na vida daqueles que estão no lugar, na vida daqueles que são fiéis. Muitos vão se espantar do que Deus vai fazer na tua vida. Muitos vão olhar e vai dizer: é ele, é ela. Não tinha possibilidade, estava em Lodebar. Mas você vai olhar e vai dizer: mas o rei mandou chamar. E quando o rei manda chamar, aí a gente tem que vir. Quando o rei manda, vem aleijado, vem concho, vem cego. Aí quando vem aqui no hospital de Jeová, aí Jeová entra em ação. Bisturi, anestesia, tem marreta do céu, tem prumo. Te preocupa não. Mas é tempo das promessas se cumprir. Guarda isso no teu coração. O pacto está de pé, ele não se esqueceu não. Isso tu está na palma da mão de Deus. É impossível a gente viver um dia sem olhar para a palma das nossas mãos. Assim é Deus. E quando Ele olhou hoje, Ele viu você. Naquele dia, Davi em seu trono, eu acredito assim, tocado pelo Espírito Santo de Deus, Deus tocou no coração de Davi e disse: te lembra do pacto com a família de Jonatas? Olha, procura saber se ainda tem alguém aí, porque o pacto que tu fizeste, tu tem que cumprir. Meus irmãos, se Davi, que era homem, falho, limitado, cumpriu o pacto, e o Deus que fez o pacto comigo e contigo? E o Deus que fez a promessa comigo e contigo? Tem dia que a gente está triste, tá? Tem dia que a gente está cabisbaixo, mas o rei vai mandar te chamar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.